O velho estábulo dos Rodrigues era famoso em toda a região de Serra Negra. Não apenas pela qualidade dos cavalos criados ali por gerações, mas também pelas histórias que os moradores locais sussurravam quando a noite caía. Paulo Rodrigues, atual proprietário do local, herdara as terras de seu pai, que por sua vez as receberá de seu avô. No entanto, junto com a propriedade, Paulo herdara algo que não constava em nenhum documento oficial: Furacão. Furacão era um garanhão negro impressionante. Sua pelagem brilhava como obsidiana polida sob a luz do sol, e sua estatura era intimidadora mesmo para os padrões dos melhores cavalos de raça. Durante o dia, era um espécime magnífico, talvez um pouco temperamental, mas nada fora do comum para um animal tão poderoso. Os visitantes frequentemente ofereciam quantias exorbitantes para comprá-lo, mas Paulo sempre recusava. Furacão não está à venda, era sua resposta automática, pronunciada com uma firmeza que não admitia contestação. O que os visitantes não sabiam era que Paulo não se recusava a vender Furacão por apego ou valor sentimental. Era por medo. Helena Cardoso, recém-formada em veterinária, mudou-se para a Serra Negra buscando tranquilidade após anos na agitação da capital. Quando Paulo a contratou para cuidar de seus cavalos, ela ficou imediatamente fascinada por Furacão. Nunca vi um animal assim, comentou ela em seu primeiro dia, observando o garanhão negro pastando placidamente sob o sol da manhã. Deve ter sangue árabe, pela estrutura da cabeça. Paulo apenas assentiu. Ele é especial. Mas tome cuidado. Não se aproxime dele depois do pôr do sol. Helena riu, pensando ser apenas uma superstição local. O senhor acredita nessas lendas de cavalos fantasmas? Pensei que isso fosse coisa de cinema americano. O olhar que Paulo lhe dirigiu fez seu sorriso murchar. Apenas faça o que eu digo. Nunca fique perto dele quando escurecer. Nas semanas seguintes, Helena dedicou-se aos animais do estábulo. Todos eram bem cuidados, mas Furacão claramente recebia tratamento especial. Sua baia era maior, isolada dos outros cavalos, e tinha trancas reforçadas que pareciam excessivas para conter um animal, por mais forte que fosse. Um dia, enquanto examinava o garanhão, Helena notou algo estranho em seus olhos. Por um breve momento, quando a luz do sol bateu neles de determinado ângulo, ela poderia jurar que viu um brilho vermelho. Foi apenas um lampejo, tão rápido que ela convenceu a si mesma de que fora apenas um reflexo. Marcelo, um dos tratadores mais antigos, percebeu sua expressão confusa. Você viu, não foi? Perguntou ele em voz baixa. Vi o quê? Os olhos dele. Eles mudam. Helena tentou rir, mas o som saiu forçado. É só um reflexo da luz, Marcelo. O homem balançou a cabeça. Meu pai trabalhou neste estábulo, e o pai dele antes disso. Conhecemos Furacão há mais tempo do que deveria ser possível. Como assim? Cavalos vivem no máximo 30 anos, e isso com cuidados excepcionais. Marcelo olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Furacão está aqui desde que meu avô era rapaz. E nunca envelheceu um dia. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua mente racional rejeitou a ideia. Deve ser outro cavalo, talvez da mesma linhagem, com características semelhantes. Pense o que quiser, doutora, mas não ignore o aviso do Sr. Paulo. Nunca fique perto de Furacão depois do anoitecer. Nunca. Aquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras de Marcelo ecoavam em sua mente, misturando-se com imagens do brilho vermelho nos olhos de Furacão. Por volta das 2 da manhã, um relincho distante a despertou de seu sono inquieto. Não era um som normal. Havia algo quase humano nele, como um grito de raiva ou de dor. Vestindo-se apressadamente, Helena pegou uma lanterna e dirigiu-se ao estábulo. A noite estava anormalmente escura, sem lua ou estrelas visíveis no céu. Quando chegou à entrada do edifício de madeira, hesitou. O silêncio era absoluto agora, como se todos os animais estivessem contendo a respiração. Olá, chamou ela, sua voz ecoando no espaço vazio. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Reunindo coragem, Helena entrou, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão. Os cavalos pareciam agitados, alguns batendo os cascos nervosamente. Quando chegou à baia de Furacão, encontrou-a vazia. A porta, com suas pesadas trancas, estava aberta. Impossível, murmurou ela para si mesma. Aquelas trancas não poderiam ser abertas por um cavalo, por mais inteligente que fosse.
Um novo relincho quebrou o silêncio da noite, vindo de algum lugar além do estábulo. Helena seguiu o som, dirigindo-se ao pasto que se estendia até a orla da floresta que cercava a propriedade. Foi então que o viu. Furacão estava no centro do pasto, sua silhueta recortada contra o céu noturno. Mas não era o mesmo animal que Helena conhecia. Suas proporções estavam distorcidas, maiores e mais ameaçadoras. E seus olhos brilhavam como brasas vivas, 2 pontos de fogo vermelho que pareciam penetrar na alma de quem os fitasse. A história de Furacão remontava a mais de um século. Começou Paulo, sentando-se pesadamente em uma poltrona gasta. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto acendia um cigarro. Meu bisavô, Augusto Rodrigues, era um homem ambicioso. Queria criar o melhor cavalo que o mundo já viu, algo que tornaria nosso nome famoso. Viajou por todo o país, até mesmo pelo exterior, procurando os melhores espécimes para a reprodução. Helena ouvia atentamente, ainda tentando controlar o tremor em suas mãos. O choque da experiência no pasto não havia diminuído. Em uma dessas viagens, ele ouviu rumores sobre um garanhão negro nas montanhas do norte, um animal de beleza e força incomparáveis. Os nativos da região temiam o animal, diziam que ele não era natural, que tinha sido trazido de outro mundo por feiticeiros antigos. Paulo deu uma longa tragada no cigarro, seus olhos perdidos em lembranças que não eram suas, mas que carregava como herança. Claro que meu bisavô não acreditou nessas superstições. Ele era um homem moderno, científico para os padrões da época. Encontrou o cavalo e, contra todos os avisos, o comprou por uma fortuna. Trouxe-o para cá e o chamou de Furacão, por causa de sua velocidade e força. Mas, esse não pode ser o mesmo animal, argumentou Helena, tentando se agarrar à lógica. Isso foi há mais de 100 anos. É o mesmo, afirmou Paulo com uma certeza sombria. Logo após trazer Furacão para o estábulo, os acidentes começaram. Primeiro, foram pequenas coisas. Ferramentas quebradas, outros cavalos feridos misteriosamente, pegadas estranhas ao redor da propriedade. Então, as pessoas começaram a desaparecer. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago. Desaparecer? O primeiro foi um jovem tratador que, contra as ordens, ficou no estábulo após o anoitecer. Encontraram apenas pedaços dele na manhã seguinte, espalhados pelo pasto. As autoridades culparam um animal selvagem, talvez um lobo ou uma onça. Mas meu bisavô sabia a verdade. Ele tinha visto Furacão naquela noite, visto o que ele realmente era. Paulo levantou-se e caminhou até a janela, olhando para fora como se esperasse ver algo se movendo na escuridão. Foi então que ele descobriu a maldição. O garanhão negro não era apenas um animal, era o recipiente para algo muito mais antigo e maligno. Durante o dia, permanecia contido, quase adormecido. Mas à noite, especialmente nas noites sem lua, a criatura despertava. O que você viu esta noite foi apenas o começo da transformação. Quando está completamente manifestada, a criatura não se parece em nada com um cavalo. É algo que não deveria existir neste mundo, algo que se alimenta de carne e almas, segundo as lendas. Por que não o matam? Perguntou Helena, sua voz pouco mais que um sussurro. Paulo riu sem humor. Muitos tentaram. Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu mesmo. Balas não o ferem. Fogo não o queima. Veneno não faz efeito. A criatura está além da morte como a conhecemos. Então o que vocês fazem? Por que mantê-lo? Porque a alternativa é pior, respondeu Paulo gravemente. Quando meu avô tentou abandonar Furacão, deixá-lo longe daqui, a criatura encontrou o caminho de volta e matou toda a sua família, poupando apenas meu pai, que era uma criança na época. A mensagem era clara: estamos ligados a ele. Se tentarmos nos livrar dele, ele se vingará. Helena sentiu lágrimas de terror e frustração brotarem em seus olhos. Então vocês estão presos a esta coisa, para sempre? Até encontrarmos uma maneira de quebrá-la. Sim, cada geração da minha família se torna guardiã de Furacão, mantendo-o contido, limitando os danos que ele pode causar. Desenvolvemos rituais, proteções. As trancas na baia são feitas de materiais especiais, gravadas com símbolos antigos. Geralmente funcionam. Geralmente. Em certas noites, como hoje, a criatura fica mais forte. Nas noites de solstício,
equinócio e quando a lua nova coincide com o aniversário da chegada de Furacão a esta propriedade. Nesses momentos, nenhuma tranca pode contê-lo. Helena tentou processar tudo o que estava ouvindo. Era loucura, algo saído de um pesadelo ou de uma história de terror. Mas ela tinha visto com seus próprios olhos. Não podia negar a realidade, por mais que quisesse. "O que fazemos agora?" perguntou ela finalmente. "Esperamos o amanhecer", respondeu Paulo. "Quando o primeiro raio de sol tocar a terra, Furacão voltará à sua forma diurna. Ele não se lembrará do que fez durante a noite, ou pelo menos finge não lembrar. Voltará para o estábulo como se nada tivesse acontecido." "E quanto às vítimas?" Paulo baixou os olhos. "Tentamos evitar que haja vítimas. Alerto todos para ficarem longe do estábulo à noite. Tranco as portas. Patrulho a propriedade. Mas, nem sempre é suficiente." Helena pensou no som que a acordara, aquele relincho que soava quase humano. Estremeceu. "Houve uma vítima esta noite, não houve?" Paulo não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de culpa e tristeza. Miguel, um dos novos tratadores. Ele era novo aqui, não acreditou nos avisos. Pensou que era algum tipo de brincadeira com os novatos. Foi verificar os cavalos depois que todos se recolheram. Paulo fez uma pausa, engolindo com dificuldade. "Não encontrei o suficiente dele para identificar, mas vi seu boné perto do estábulo." Helena sentiu náusea subindo por sua garganta. "Meu Deus! E ninguém investiga? A polícia! A polícia local conhece nossa família há gerações. Eles entendem que há coisas que é melhor não questionar muito profundamente. Ataques de animais selvagens não são incomuns nesta região. Um ocasional desaparecimento é lamentável, mas não levanta muitas suspeitas." Eles ficaram em silêncio por um longo momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O relógio na parede marcava 4 da manhã. Faltavam algumas horas para o amanhecer. "Por que está me contando tudo isso?" perguntou Helena finalmente. "Por que não apenas me mandar embora amanhã, encontrar outro veterinário?" Paulo olhou-a diretamente nos olhos pela primeira vez desde que entrará na casa. "Por que você viu? E por que Furacão? Ele se interessou por você. Isso raramente acontece. Geralmente, ele mal nota a existência das pessoas ao seu redor, exceto como presas potenciais. Mas com você, é diferente. Ele observa você. Segue seus movimentos com os olhos." Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Ela se lembrou de como o garanhão negro parecia sempre acompanhá-la com o olhar, como se estudasse seus movimentos. "O que isso significa?" "Não sei ao certo. Mas meu pai contou que, uma geração antes da dele, houve uma mulher, uma cientista como você, que despertou o mesmo interesse em Furacão. Ela acreditava poder encontrar uma cura para a maldição. Estudou textos antigos, consultou especialistas em ocultismo. Chegou perto de uma solução. O que aconteceu com ela?" Paulo desviou o olhar. Ela subestimou a inteligência da criatura. Em uma noite como esta, ela tentou realizar um ritual que acreditava poder prender a entidade para sempre dentro do corpo do cavalo. Furacão percebeu. "E ele?" Paulo não conseguiu terminar a frase. Helena sentiu seu coração batendo acelerado contra suas costelas. "Você acha que eu posso terminar o que ela começou? Encontrar uma maneira de acabar com isso?" "Não sei. Talvez. Mas isso significaria ficar, mesmo sabendo do perigo. Não posso pedir isso a você." Helena pensou em tudo o que havia visto e ouvido. Pensou no terror daquela criatura solta no mundo, nas vidas que já havia tirado e nas que ainda tiraria. Pensou em Miguel, o tratador que morrera naquela noite, e em todos os outros antes dele. "Vou ficar", decidiu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. "Vou ajudar a encontrar uma maneira de acabar com isso." Paulo a olhou com uma mistura de gratidão e preocupação. "Isso pode custar sua vida. Já estou envolvida. Se eu for embora agora, nunca conseguirei esquecer o que vi. E duvido que Furacão me deixe ir tão facilmente." Fora da casa, um relincho distante cortou o silêncio da noite, como se a criatura tivesse ouvido seu nome e respondesse. Helena e Paulo trocaram olhares apreensivos. "Ele está voltando", murmurou Paulo, levantando-se. "Fique aqui. Não abra as portas ou janelas, não importa o que ouça." "Onde você vai?"
tentar distraí-lo até o amanhecer. Manter sua atenção longe da casa, longe de você. Antes que Helena pudesse protestar, Paulo saiu, trancando a porta atrás de si. Ela correu até a janela, observando-o caminhar resoluto em direção à escuridão, a espingarda firme em suas mãos. No horizonte distante, o céu começava a clarear imperceptivelmente. A longa noite estava chegando ao fim, mas para Helena, uma nova e terrível jornada estava apenas começando. Uma jornada que a colocaria frente a frente com o mistério de Furacão, o garanhão negro que, sob a luz da lua, se transformava em uma criatura de pesadelo. E em algum lugar na propriedade, oculto pelas sombras remanescentes da noite, um par de olhos vermelhos como brasas observava, paciente como apenas as coisas verdadeiramente antigas podem ser. A criatura conhecida como Furacão sentiu o gosto de sangue fresco em sua língua inumana e emitiu um som que poderia ser confundido com uma risada, se não fosse tão carregado de malevolência. O amanhecer estava próximo, sim, mas haveria muitas noites pela frente. E a nova veterinária, havia algo nela, algo que a criatura não encontrava há gerações. Algo que despertava não apenas sua fome, mas sua curiosidade. Furacão esperaria. Afinal, tempo era algo que ele tinha de sobra. Durante 3 meses, Helena se dedicou a estudar a maldição que ligava Furacão à família Rodrigues. Ela examinou minuciosamente textos antigos que Paulo recuperou de empoeirados arquivos familiares, consultou especialistas em ocultismo sob o pretexto de pesquisar folclore local, e documentou meticulosamente o comportamento de Furacão, procurando por padrões, fraquezas, qualquer coisa que pudesse levar a uma solução. O garanhão parecia sentir seus esforços. Durante as horas do dia, ele permanecia dócil na presença dela, até mesmo afetuoso às vezes, roçando o focinho em sua mão quando ela trazia petiscos ou o examinava. Mas havia algo calculista nessas interações aparentemente gentis, como se a inteligência que habitava dentro de Furacão a estivesse estudando tão intensamente quanto ela o estudava. Nas noites em que a criatura estava livre, Paulo abrigava Helena no porão especialmente reforçado sob a casa principal. Às vezes, eles ouviam Furacão circulando a propriedade, seus gritos inumanos perfurando a escuridão. Outras vezes, um silêncio perturbador caía, mais aterrorizante do que qualquer som poderia ser. Ele está brincando conosco, Paulo disse a ela uma noite enquanto se preparavam para mais uma noite de confinamento. Ele sabe o que você está tentando fazer. Helena assentiu solenemente. Acho que estou chegando perto. Os textos mencionam um ritual que pode separar a entidade de seu hospedeiro. Não destruí-la completamente, mas prendê-la a algo inanimado, algo que possa ser contido permanentemente. Paulo parecia cético. A mulher antes de você também pensou que tinha encontrado uma solução. Eu sei, mas acredito que entendo onde ela errou. O ritual requer não apenas conhecimento e poder, mas o momento certo. Uma convergência de corpos celestes que acontece apenas uma vez a cada 33 anos. E quando é essa convergência? Helena encontrou seu olhar firmemente. Amanhã à noite. O solstício de inverno. Paulo empalideceu visivelmente. Essa é uma das noites em que ele é mais forte. É perigoso demais. Também é nossa única chance. O alinhamento não ocorrerá novamente por mais 33 anos. Até lá, quantas pessoas mais terão morrido? Quantas famílias mais serão destruídas? Eles discutiram até tarde da noite, mas no final, Paulo relutantemente concordou em ajudar. O dia seguinte foi gasto em preparativos frenéticos. Eles reuniram os materiais necessários: sal negro colhido de costas vulcânicas, pregos de ferro forjados durante um eclipse lunar, ervas que cresciam apenas na sombra de antigos cemitérios. Helena desenhou sigilos no chão do estábulo com giz misturado com seu próprio sangue, criando um círculo de contenção que ela esperava fosse forte o suficiente para conter a criatura, pelo menos temporariamente. À medida que o pôr do sol se aproximava, Paulo tentou uma última vez dissuadi-la. Deixe-me fazer isso em seu lugar, ele implorou. Minha família trouxe esta maldição ao mundo. Deveria ser nossa responsabilidade acabar com ela. Helena balançou a cabeça. Os textos são claros. O ritual requer alguém com quem a entidade tenha formado uma conexão. Furacão me escolheu, por qualquer razão que seja. Tem que ser eu. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de carmesim e ouro. Helena tomou sua posição no centro do círculo que havia desenhado, segurando uma pequena caixa de ferro que serviria como a nova prisão da entidade. Paulo ficou logo do lado de fora do estábulo,
espingarda em mãos, embora ambos soubessem que seria de pouca utilidade se as coisas dessem errado. Quando a escuridão caiu, uma estranha calma desceu sobre a propriedade. Nenhum vento agitava as árvores. Nenhum animal chamava na noite. Até mesmo o ar parecia prender a respiração em antecipação. Então eles ouviram o som das trancas na baía de Furacão quebrando, uma por uma, como tiros na quietude. Ele está vindo, sussurrou Helena, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto abria o antigo grimório à sua frente. Lembre-se, não importa o que aconteça, não entre no círculo. Não tente me ajudar. O ritual deve ser completado sem interrupção. Paulo assentiu sombriamente, seus nós dos dedos brancos onde agarrava a espingarda. Furacão emergiu de sua baia, sua forma massiva silhuetada contra a escuridão. Por um momento, ele parecia normal, apenas um magnífico garanhão negro. Então seus olhos começaram a brilhar, duas brasas ardentes na noite, e seu corpo se contorceu enquanto a transformação começava. Helena começou a entoar, sua voz firme apesar do terror que ameaçava congelar seu sangue. Palavras antigas fluíam de seus lábios, palavras em uma língua que já era velha quando as pirâmides eram novas. O ar ao seu redor começou a cintilar, como se a própria realidade estivesse se curvando sob o peso do ritual. A criatura que tinha sido Furacão gritou, um som de raiva e dor que parecia dividir a noite em dois. Ela avançou em direção ao círculo, apenas para ser repelida por uma barreira invisível que lampejava em azul onde a entidade a atingia. Repetidamente, ela atacou, cada vez encontrando a mesma resistência, cada fracasso alimentando sua fúria. Helena continuou o ritual, sua voz ficando mais forte à medida que o poder se acumulava ao seu redor. Os sigilos no chão começaram a brilhar com uma luz estranha, pulsando no ritmo de seu cântico. A caixa de ferro em suas mãos ficou quente, quase quente demais para segurar, mas ela não ousava soltá-la. Então, justo quando ela atingia o clímax do ritual, a criatura parou seu ataque. Ela ficou perfeitamente imóvel, seus olhos ardentes fixos em Helena com uma intensidade que a fez hesitar por um momento. E nesse breve instante de hesitação, encontrou sua brecha. Com um movimento rápido demais para olhos humanos acompanharem, a entidade lançou-se contra a barreira novamente, mas desta vez em um ponto onde um dos sigilos havia sido borrado durante as preparações anteriores de Helena. A barreira tremulou, enfraqueceu-se e rompeu. Paulo gritou um alerta, mas era tarde demais. A criatura estava dentro do círculo, pairando sobre Helena, sua forma monstruosa agora totalmente manifestada, guardando pouca semelhança com o cavalo que havia sido. Sua boca se abriu impossivelmente larga, revelando fileira após fileira de dentes afiados como agulhas. Helena não gritou, não correu. Em vez disso, ela completou o ritual, as palavras finais de poder rasgando sua garganta enquanto a criatura descia sobre ela. Houve um clarão cegante de luz, um trovão que sacudiu as fundações do estábulo, e então, escuridão. Quando Paulo ousou abrir os olhos, viu Furacão parado no centro do círculo, mais uma vez na forma de um garanhão negro comum. De Helena, não havia nenhum sinal, exceto pela caixa de ferro, agora fechada e selada com símbolos que brilhavam fracamente na escuridão. Paulo se aproximou cautelosamente, seu coração disparado. Furacão não se moveu, não reconheceu sua presença. Os olhos do garanhão agora estavam normais, escuros e aparentemente sem inteligência. Mas quando Paulo se ajoelhou para recuperar a caixa, o cavalo relinchou suavemente, quase melancolicamente. Por um momento, Paulo pensou ter vislumbrado algo naqueles olhos equinos, não a malevolência ardente da entidade, mas algo mais. Algo humano. Nos meses que se seguiram, Paulo chegaria a uma terrível compreensão. O ritual havia funcionado, mas não como Helena pretendia. A entidade havia sido separada de seu hospedeiro, sim, mas não confinada à caixa de ferro. Em vez disso, encontraram um novo receptáculo, a própria Helena. E Helena, em seu ato final de sacrifício, havia prendido a si mesma, e a entidade com ela, no corpo de Furacão, revertendo a maldição. Agora era uma alma humana que continha o demônio, em vez de um demônio vestindo a carne de um cavalo. A caixa de ferro permaneceu selada e enterrada profundamente sob os estábulos, uma precaução contra o dia em que a entidade pudesse encontrar uma maneira de escapar de sua nova prisão. E Furacão continuou vivendo, dócil durante o dia, sem mostrar sinais de sua antiga malevolência. Mas às vezes, em noites tranquilas quando Paulo se sentava com ele no estábulo, o garanhão o olhava com olhos que pareciam conhecedores demais,
tristes demais para pertencerem a um mero animal. Nessas noites, Paulo sussurrava: "Sinto muito, Helena", e o cavalo acariciava sua mão gentilmente, como em perdão ou consolação. E assim a maldição continuou, transformada mas não quebrada. E em noites escuras, quando a lua estava escondida, os moradores locais ainda afirmavam ouvir o som de cascos ecoando pelos campos de Serra Negra. Não o rondar predatório de um monstro caçando sua presa, mas o galope desesperado de uma alma tentando fugir da escuridão dentro de si.